Boa tarde, telespectadores. Estamos de novo em ligação direta consigo para lhe mostrar a segunda passagem pela Encomiada, a última especial de classificação da edição de 2014 do Rally Vinho Madeira. A caravana daqui a pouco já vai estar no seu ecrã a fazer essa última passagem pela Encomiada, as últimas curvas onde está o posto de reportagem da RTP. Vamos a números para já apurados desta edição 55 do Rally Vinho Madeira. Aqui estão eles, depois de 17 classificativas. Bruno Magalhães, navegado por Carlos Magalhães, está na frente do Rally 2 horas, 44 minutos, 57 segundos e 2 décimas. José Pedro Fontes, navegado por Inês Ponte, estão no segundo posto, a 11 segundos e 8 décimas. É a grande, não diria dúvida, se calhar a expectativa a ver se José Pedro Fontes consegue diminuir essa distância nesta última especial de classificação. Depois, Alexandre Camacho, navegado por Pedro Calado, está no terceiro posto. Quarto posto, Miguel Nunes, a dupla Miguel Nunes-João Paulo. Quinto posto para a dupla Bernardo Sousa-Hugo Magalhães. Sexto posto para a dupla Miguel Campos-Vítor Calado. Depois, Filipe Freitas, Daniel Figueroa, Luís Rado, Johnny Santos, que estão no oitavo lugar. Nono lugar para Duarte Ramos, que é navegado pelo irmão Luís Ramos. E décimo lugar fecha o top 10, o Rui Jorge Fernandes, e o João Pedro Freitas. O dia de hoje também fica marcado pelo violento despiste de Diogo Salvi. Vamos a essas imagens. Foi logo na primeira especial da classificação do dia, na classificativa de Câmara de Lobos. O piloto perde a traseira do Ford Fiesta, escorrega aqui, começa a escorregar e depois não consegue evitar o embate com o muro e depois fica imobilizado ali junto no muro do lado contrário, a perder ali a trajetória. De facto, o impacto é violento, é de grande violência. O piloto ficou algo queixoso nas costas, foi observado no hospital, portanto, quanto sabemos, não apresenta lesões de maior. Impressionantes estas imagens, Humberto e Duarte Lagos. Sim, são esta forma como a viatura apanhou o início do muro, fez catapultar a traseira para o outro lado e foi de uma violência extrema este embate. Portanto, ao ser na parte traseira do carro... Até deu para arrancar uma roda. Sim, ao ser na parte traseira do carro protege um pouco os pilotos, que não se safaram naturalmente do impacto, mas não foi um impacto direto, do mal o menos. O trânsito, a classificativa continua a ser feita. Aqui está a dupla mais ou menos abatida na altura, é normal, depois de um acidente com esta violência. Vamos ouvir o que disse Paulo Babo já ao David Teixeira Fernandes quando esteve no Parque das Assistências. Ali acabou. Acabou logo na primeira especial do último dia. Pronto, foi uma felicidade. Os rallies têm destas coisas às vezes e pronto, foi aquilo que nós não esperávamos. Estávamos a tentar, dado que era um troço novo para toda a gente, que não havia ali, digamos, indicações em termos de passagens com carros de prova. Como nós tivemos só a oportunidade de fazer uma passagem, a tirar notas e eu estar a reconhecer, pronto, foi uma zona que não estava muito bem assinalada e pronto, íamos a tentar dar o máximo para, digamos, balizarmos ali em termos de andamento o que é que, pela falta de conhecimento que nós tínhamos, principalmente o do Diogo, que nunca tinha vindo cá à Madeira, queríamos fazer balizar em termos de tempos, fazer um comparativo com os outros concorrentes e pronto, íamos a dar o máximo e claro, saímos dali. Às vezes estas coisas acontecem, é assim. O que ouvi dizer, não foi uma escorregadela, foi um muro que apareceu pelo caminho. Havia um amigo meu que brincava com isso, que foi um cão que veio um cão que vinha com o muro na boca e para não bater no cão, bateu no muro. E foi uma sensação um bocado esquisita, mas realmente é verdade. É uma situação daqueles muros que aparentemente o muro exterior parecia longe e a estrada que ia abrir, mas depois de repente tens ali para aí 1 metro a fechar a estrada e claro, acertamos nesse marco de pedra. É assim os rallies. O Diogo magoou-se? Não, tudo bem, ele foi só fazer uma observação ao hospital porque sentia uma dor ligeira nas costas e portanto está tudo bem. Outra dupla que desistiu foi a dupla campeã nacional, Pedro Meireles, Mário Castro. Primeira classificativa de hoje, que vínhamos sentindo o carro a falhar, com cortes, constantemente, a ficar cada vez pior. Começou-nos a dar o sinal de alternador e de bateria, não sabíamos o que era. Depois começámos a ouvir ali um barulho estranho e resolvemos parar, porque se calhar às vezes é melhor parar do que tentar
tentar chegar até ao fim e não conseguirmos e os estragos serem ainda maiores. O material é muito caro e pronto, não valia a pena o risco e infelizmente não conseguimos concluir a prova. Os objetivos estão cumpridos, mas de qualquer maneira era sempre bom chegar ao fim. Sim, os objetivos estão cumpridos, amplamente cumpridos, foram cumpridos ontem, hoje era mais para completar o rally, para nos divertirmos e tentarmos dar algum espetáculo, mas infelizmente tivemos este pequeno percalço que pode ser ali uma coisa que não sei, ainda estamos a ver o que é, mas eu não quis correr o risco de estragar muito e depois isso em termos monetários ser bastante penoso e portanto acho que fizemos a opção correta. Sem demoras, avançamos para a classificativa do Rosário. Estamos já a receber imagens dessa classificativa, a classificativa da encomiada, a descida vertiginosa da encomiada, a classificativa do Rosário, é assim que se chama, mas é parte da encomiada. É a prova especial da classificação número 18, a última deste rally, Rosário 2, 11 km, 450 metros. Bonita imagem no seu ecrã das Serras da Madeira. E ao que parece está muito melhor do que na primeira passagem. 25 graus, 60% de umidade, pouco nublado. Sim, pelo menos agora já conseguimos ver nas imagens que já tem bem mais agradável. Sol, exatamente, e o piso certamente também estará um pouco melhor para as equipas poderem fazer a parte inicial ou aquela primeira metade da classificativa. Que grande imagem do nosso helicóptero estável, estático. Sim, nossa câmara heli. É espetacular. E realmente é desta imagem que depois conseguimos observar toda aquela descida dos concorrentes na segunda parte, que será do topo da encomiada até ao controle final. Neste momento já temos concorrentes em prova, a qualquer momento podem estar a aparecer. Já temos o Bruno Magalhães, o José Pedro Fontes, o Alexandre Camacho, o Miguel Nunes e o Bernardo Sousa também. Deverão estar aí a aparecer dentro de alguns instantes. A todo momento, a qualquer segundo, já vai surgir aqui no seu ecrã, nas nossas imagens, nas câmaras da RTP, o primeiro classificado, o líder desta prova, o ex-campeão nacional e duplo vencedor do Rally Vinho Madeira, o Bruno Magalhães. Foi o vencedor com 207 Super 2000, agora tudo indica que será mais uma vitória agora na nova categoria, o novo modelo da marca francesa, o 208 R5. Deixa-me só dizer que o Bruno Magalhães, apesar de no final das classificativas continuar a queixar que a embreagem continua a patinar e tem vindo a sentir isso cada vez com mais frequência, tem conseguido também suster aqueles que têm sido os ataques de José Pedro Fontes e que neste momento... E deu para vencer uma classificativa e tudo. Exato, e que neste momento... Foi a 15ª, sim. Parte para o final deste rally. Já ali ao fundo, lá está o Bruno Magalhães. 11.8 segundos, portanto vamos ver aqui. Esta será aquela que irá decidir, mas em princípio... É muito interessante esta imagem, ver ali, delinear mesmo ali a estrada, percorrer ali a serra, é muito interessante. Foi curioso que o Bruno Magalhães, onde perdeu, foram nas classificativas que se foram a subir, nas mais planas e a descer. O Bruno pouco perdeu, inclusive chegou a ganhar uma especial, quando realmente a classificativa do topo da serra, que toda ela é feita, ou a esmagadora maioria da classificativa é feita a subir, aí sim a distância do Bruno foi maior para o José Pedro Fontes. E tudo indica que vai bater o tempo averbado por Miguel Campos. Na primeira passagem foi 7:46 redondos. Sim, isso era fácil de acontecer devido às condições meteorológicas. Só faltam 2 curvas para terminar. Conseguimos ver aqui na parte das imagens da RTP que já está tudo seco o pavimento, e também na subida, pelas informações que temos, também a classificativa encontrava-se seca. Fará um tempo à volta dos 7:12, 7:13, talvez, pelo cronómetro que estávamos ali a acompanhar, já vamos verificar isso. O José Pedro Fontes, com este Porsche 997, acabou por perder a luta para o Bruno Magalhães. Era natural que assim fosse, a não ser que o problema mecânico que continua a apoquentar o Bruno Magalhães fosse agravando e o piloto não conseguisse... Acabou por perder até esta classificativa, não se sabe mais daqui para a frente. Mas... Sim, mas exatamente.
até a subida ao pódio. O rally não acabou, mas sem que esse problema se vá agravando, o José Pedro Fontes dificilmente conseguiria chegar ao Bruno Magalhães. Foi encurtando a diferença. A partida para esta classificativa cifrava-se nos 11 segundos, mas é uma vantagem que deixa tranquilo o Bruno Magalhães. 7:13:7 foi o tempo averbado por Bruno Magalhães. O José Pedro Fontes deve estar muito mais satisfeito, porque agora sim estão as condições ideais para este posto, tal como para o posto do Alexandre, para fazer a subida do Rosário e a descida da Serra d'Água. Em tempo tão averbado por Bruno Magalhães, é o tempo de referência desta classificativa, 7:13:7, quando vimos na imagem Alexandre Camacho fez uma boa operação de pontos no dia de ontem para o campeonato regional, aqui agora preocupado em terminar na melhor classificação possível e vai repetir um pódio, neste caso será virtual, no Rally Vinho Madeira. Fica um terceiro lugar moral, digamos, não é? Exatamente, na porque para a FIA final e para a história do Rally, o Alexandre Camacho e o José Pedro Fontes não entrarão nessas contas. Quem entra nessas contas no que diz respeito à prova FIA será um segundo lugar para Miguel Nunes e Bernardo Sousa no terceiro, caso se mantenha assim a classificação. Sim, há mais uma luta que em condições normais não se irá alterar. Olha, e o Bruno Magalhães ganha o Rally por 4 segundos, porque o José Pedro Fontes fez 7:059, menos 7 segundos e 8 décimas que o líder do Rally, portanto a distância que o separa agora são de 4 segundos. Pois é uma vitória suada e deixa-me só dizer isto, independentemente da diferença de viatura, da diferença de condições que possam ter ocorrido, é uma vitória merecida também para o Bruno Magalhães por tudo aquilo que ele esteve a fazer em termos de... E pelo esforço que fez para estar aqui, as pessoas não se podem esquecer disso também. O piloto foi... eu sei que estou por dentro de alguns desses assuntos e não posso estar a escondê-lo. O piloto fez sacrifícios para estar aqui, quis mesmo estar aqui, teve ajudas a certo, mas também teve que despender de alguma verba que tinha para fazer o Vinho Madeira, que não entra nas contas do seu campeonato, que ele está a fazer o europeu. Exato. Nós ainda há pouco vimos passar o Miguel Nunes e agora estamos a ver o Bernardo Sousa. Estes dois pilotos também que até terminar esta classificativa estavam numa luta pela uma posição no pódio e que estavam relativamente perto. 7:16:1 para Alexandre Camacho, o terceiro melhor tempo para já, 7:16:1. E para termos uma noção Que grande curva agora do Bernardo Sousa, que grande curva. Para termos uma noção da dificuldade do José Pedro Fontes na primeira passagem, ele melhorou 1 minuto e 8 nesta segunda passagem. O José Pedro Fontes, que no Parque das Assistências depois dizia que na primeira subida desta classificação... E vai mais uma. É para despedir. Grande curva. Muito bom. Nota-se pela taça do aplaudímetro ali. Bernardo a alegria de o público gosta disto também. Aqui de maneira realmente... E de facto aqui fazer uma despedida em grande, o Bernardo, sim, sem dúvida. Está de parabéns ao piloto pela atitude, a brindar o público, é isto que o público gosta, quem está na estrada, e nós muitas vezes estamos na estrada a acompanhar as provas e sentimos este calor do público, esta reação em ver este tipo de condução, este tipo de comportamento do carro. O Bernardo já não tem muito mais a atingir, então decidiu ir bem brindar o público, ainda bem que o fez. Ainda bem que o fez perante as câmaras da RTP, juntou-se o útil ao agradável. O Miguel Campos. Neste momento também que o tempo do Miguel Nunes também aqui também varrer a traseira, deixar escorregar a traseira também, bonita passagem, sim. E o Miguel faz o tempo de 7:17:2. Portanto, faz neste momento até agora o quarto tempo e em relação ao Alexandre faz mais 1 segundo e 1 décima. Também bonita, menos exuberante que o do Bernardo Sousa, mas também bonita passagem do Miguel Campos. Pena que o Miguel Campos não tenha tido a oportunidade de começar um rally com o carro sem problemas. Ele que tentou durante a prova solucioná-los, mas acredito que também em circunstâncias normais poderia ser mais um dos potenciais lugares no pódio para uma disputa de um primeiro. Ele próprio acabou por admitir isso também.
Transmissão da RTP Madeira para todo o mundo através da RTP Açores, RTP2, sinal aberto para o território continental e para todo o mundo através da RTP Internacional e ainda através das plataformas digitais do universo RTP. O Bernardo acaba de fazer o segundo tempo, 7, 11, 8, 5 segundos, ponto 9 de José Pedro Fontes. Convém também, pode-se aqui dizer que consegue-se dar um bocadinho de espetáculo e aliar a velocidade. 7, 11 não foi muito mal. Naquelas duas curvas consegui fazer, não deve ter feito muito mais nas anteriores. Bom, mas o objetivo do Bernardo Sousa, que era tentar apanhar o Miguel, ele não conseguia atingir, ficou a 11 segundos, portanto será esta a diferença entre segundo e terceiro na classificação FIA do Rally Vinho Madeira. Portanto, Bruno Magalhães vence com 2 horas 52 minutos, 10 segundos e 9 décimas. O Miguel Nunes fica a 1 minuto 42 segundos e 1 décima. Tem um segundo lugar, está no lugar intermédio do pódio, e o Bernardo Sousa fecha o pódio com 1 minuto e 52 segundos e 6 décimas de distância para Bruno Magalhães. Acompanhamos a descida de Luís Cerrado. O cantar das notas desse pertence a Johnny Santos. É uma das duplas do nosso regional de rallies, que também faz este Rally Vinho Madeira. Fez o que pôde, e a mais não é obrigado também. O Luís Cerrado conseguiu levar o carro até ao fim, foi dos mais felizardos em termos de Super 1600, já que o José Camacho e o Marco Cid viram as respectivas máquinas cedo dar problemas. E se nós olharmos para a classificação geral daquilo que será a prova pontuável para a FIA, o Cerrado faz uma excelente prova, uma excelente classificação. Dispõe de uma viatura já está fora de moda e, portanto, já muito antiga, e mesmo assim consegue se intrometer no top 10 do Rally. O Duarte Ramos não tem estado nada satisfeito com o comportamento dos pneus. Eu até tive a oportunidade de ver uma fotografia na rede social em que os pneus literalmente a meio tinham desaparecido. Sim, ele reclama de que a principal razão para a utilização destes pneus são razões económicas, mas da forma como os pneus se degradam torna-se mais caro e mais perigoso. É preciso comprar um número maior de pneus e naturalmente mais perigoso, porque os pneus rapidamente perdem a sua eficácia. Claro. E é também engraçado dizer que o Duarte Ramos, em declarações à rádio, dizia que a Antena 3, sim. Exatamente, a Antena 3 dizia que sem o para-choques da parte de trás tem ali aqueles 2 buracos que fazem uma ligação ao interior da carroceria, e com o fumo do carro, do escape, que andavam mais alucinados já dentro do carro com o cheiro, mas sempre naquele tom de boa disposição que é normal. É característico, sim, no Duarte Ramos. Até para satisfazer, agora que me lembrei também nesta interação com o público, há sempre aqui um fã, um espectador a pedir características técnicas dos carros. Não vamos estar aqui, como é óbvio, estar a explicar peça por peça nem designação. Os R5 são carros 1600 turbo, são carros da nova categoria, da nova geração, tração às 4, portanto um motor já 1600 já não é atmosférico, já tem turbo, já tem mais potência. É um carro diferente das gerações de Super 1600 e dos Super 2000. Um Super 1600 já é antigo, já é de 2006. Os grupos N também, os Mitsubishi já existem há algum tempo. São motores a debitar na ordem dos 300 cavalos. Por aí. E vemos aqui uma perseguição. Já havia aqui um fosso muito grande. Bruno Fernandes, logo atrás o Rui Jorge Fernandes. O Rui Jorge Fernandes teria que passar à frente. O Rui Jorge Fernandes vem com a sinalética dos 4 piscas. Deve ter sido acabado de ultrapassar pelo Bruno Fernandes. Vamos ver quem é que ganha a classificativa.
estamos aqui num pequeno momento de amor, será o Bruno Fernandes, o Rui Jorge cedeu a passagem, portanto, porque na ordem da classificação que tínhamos anterior a esta passagem seria o Rui Jorge Fernandes a aparecer primeiro, portanto aqui o Bruno Fernandes a recuperar a desvantagem que tinha ou preciso fazer essas contas? Não me parece. Não, qual era a distância que eu esperava? A diferença era muito grande, era cerca de 2 minutos e 35, portanto estão separados 1 minuto, portanto já não vai dar. 1 minuto é impossível, em termos da classificação geral, haver alguma alteração. A Isabel Ramos. A ver, vamos, os problemas permitem Rui Jorge Fernandes chegar à assistência. O Rally não termina no final desta classificativa. O andamento que o Rui Jorge Fernandes vinha primeiro era um andamento rápido. Repara, desde que nós tivemos imagens, o Rui Jorge Fernandes não perdeu muito mais tempo para o Bruno. Isabel Ramos já num ritmo de final de rally, já preocupada em terminar a prova, a receber uma forte ovação nesta última curva. Piloto do Campeonato Nacional, um piloto que nos visita, o Francisco Teixeira. Fez ele também uma prova isenta de problemas ou não? Alguém sabe? Duarte e Humberto? Sim, pelo menos aquilo que nós temos visto e acompanhado nos diretos tem sido sempre a posição que ele tem rodado em termos de classificação geral e por aquilo que temos visto em relação aos tempos, não nos parece que tenha tido assim, algum problema de maior que tenha caído na classificação. Por isso, não sei, pelo menos aquilo que eu tenho conhecimento é que tem feito uma prova regular, tem mantido a sua posição. Ele que entrava para esta classificativa no 13º lugar da geral. A informação que dispomos, o problema do Rui Jorge Fernandes é na caixa de velocidades, partia a manete da caixa de velocidades. Penso que estava-lhe a dar com vontade. Sim, penso que conseguirá chegar. Lá está, são as centenas de passagens de caixa, o material também. Não é só o braço que fica cansado, mas também o material também tem desgaste. Mas dizias, Humberto, também, dizias, Duarte Lagos, desculpa, um bom resultado para o concorrente do Mitsubishi, sim? Sim, exatamente, não deixa de ser um bom resultado. Até porque o Vinho Madeira precisa aliar a velocidade à resistência. Exatamente, porque é uma prova de resistência também e muitas vezes é preciso pensar dessa forma. Sim, é o primeiro, se não me engano, é o primeiro dos estreantes. Sim. Dos estreantes neste Rally Vinho Madeira é. Já é um bom título, não é um título oficial, mas para quem lá anda, o primeiro dos rookies não é nada mal. Este é Pedro Diogo que vai ganhar mais uma vez a pontuação para o Iaris. Temos aqui uma grande falange de apoio, verdade, tifosis. E é normal, da forma espetacular como este piloto anda, é normal que vá ganhando muitos adeptos entre o público. Ele, além de ser rápido, proporciona sempre imagens muito bonitas, gosta muito de conduzir com a traseira do carro a escorregar e o público naturalmente gosta bastante. Público que está bem colocado nesta classificativa, pelo menos não me apercebi que se fosse ao contrário, e grande número também a acompanhar os últimos metros do Rally Vinho Madeira. Bruno Coelho regressou e conseguiu terminar a prova. Sim, conseguiu levar este C2 até o fim, pelo menos das provas especiais. Para quem não faz com regularidade rallies, naturalmente já é uma grande alegria, já é uma grande conquista. E realmente, se nós formos a ver bem para estas equipas que muitas vezes acabam por ter assim uma competição muito aguerrida, o facto de realizar o Rally Vinho Madeira e conseguir concluir a prova na íntegra é muito importante.
porque em termos de extensão, de quilometragem, tudo aquilo que conseguem tirar do Rally Vinho Madeira acaba por ser quase que um mestrado em termos de competição e de condução e técnica de condução. Depois acaba por ser importante e reflete-se nas provas seguintes também que venham a fazer. E é muito curioso o ritmo, como é assim, o ritmo que acaba, que é completamente diferente. Diferente. Portanto, os quilómetros de especiais voltam a relembrar todos os seus dotes de condução e a trazer ao de cima toda a sua sabedoria neste aspecto, e no fim começam sim a aparecer tempos muito interessantes. Há muitos comentários a dizer que no fim do rally é que estavam prontos para iniciar. Vamos passar o João Ferreira a concluir, ele também que irá concluir mais um Rally Vinho Madeira com esta viatura. Francisco Camacho também acabou por andar muito bem, teve alguns problemas, uma ou duas pequenas ligeiras saídas, como é possível ver pela frente direita, que já está presa com arames, e portanto também foi mais um piloto que conseguiu rodar quase na íntegra, porque ele está em Rally 2, e portanto houve uma das etapas ele não conseguiu concluir, mas fez muitos quilómetros e cumpriu também o seu objetivo, que era aprender este carro, e ele também aprender as classificativas deste Rally Vinho Madeira. Eu acredito que se alguém está a olhar para estas imagens e com alguma saudade, será a Ana Sofia Correia, que era o seu antigo carro, e certamente, e apesar de continuar a fazer a competição, mas agora do lado direito, deverá ter saudades de agarrar no volante e entrar no ritmo competitivo da prova, mas sendo ela a conduzir a viatura. Revemos as passagens de Bruno Coelho. Vamos a mais tempos nesta última classificativa que fecha as que compõem a edição deste ano do Rally Vinho Madeira. O Filipe Freitas fez 7:19.2. O Duarte Ramos 7:39 redondos, Luís Cerrado 7:45.0 e Bruno Fernandes 8:07.0. O tempo mais rápido continua a ser o de José Pedro Fontes, 7:059, e deve permanecer por aí porque não há mais argumentos, entenda-se, carro para bater este tempo. Sim, dos que faltam passar, não há nenhuma viatura que seja tão competitiva como a de José Pedro Fontes. Mais um fosso, na altura em que revemos a Isabel Ramos. Já temos mais um piloto na estrada, mais uma equipa. Na circunstância, Ricardo Gonçalves, Tiares, navegado por Artur França, ficam aqui no segundo lugar do troféu Iaris. Corrijam-me se estiver enganado. O Jorge Fernandes segundo lugar neste último dia. Claro. Precisamos fazer as contas. Na segunda pontuação para este troféu Iaris Ciclix. O Jorge Fernandes também naturalmente já concluiu a sua prova com 9:10.04, portanto no minuto seguinte ao do Bruno Fernandes, ou dos seus principais adversários, e nesta luta
particular pela vitória na classe. O Jorge Fernandes levou a melhor, tal como nós já prevíamos, com uma diferença de 1 minuto e 32 para o Bruno Fernandes. Portanto, esta avaria na caixa acabou por não comprometer a sua liderança na classe. 9-10-4 é o tempo averbado por Rui Jorge Fernandes. Portanto, 1 minuto e sensivelmente 3 segundos perdeu para Bruno Fernandes. Permanece tudo igual, ou seja, em termos de C2, fica à frente de Bruno Fernandes, Rui Jorge Fernandes. Uma altura em que vemos mais um piloto, mais uma equipa, Diogo Camacho, mais um Iaris. Diogo Camacho, que é navegado por Nélio Martins num rally que já teve muitas desistências também. A lista é extensa. Ricardo Moura, Pedro Meireles, Adrosilho Lopes, João Barros, João Silva, Ricardo Teodósio, Diogo Salvi, Gil Freitas, Filipe Pires, Carlos Martins, André Silva, Gil Antunes, José Camacho, Paulo Neto, Ricardo Marques, Diogo Gago, Francisco Camacho, Roberto Martins, Marco Cid, Roberto Canha, Wilson Aguiar, Hermindo Neves, Fernando Góis, Décio Gonçalves, Ilídio Sardinha, Paulo Andrade, Américo Gouveia, Narciso Andrade, Filipe Carvalho, Rui Conceição e ainda Francisco Tavares, António Belo, Vasco Silva, Martim Vasconcelos, João Martins e João Paulo Freitas. Dá para ver aqui que de facto é uma prova de resistências de vinho Madeira e as máquinas e as equipas, sobretudo as máquinas que não estão bem preparadas, acabam por sofrer da fadiga e acabar por ceder num outro órgão mecânico. Sim, dessas desistências também, muitas delas, e não sendo por vezes consequências muito graves, em que depois é mais fácil de conseguir efetuar uma reparação, voltam depois, e no caso da desistência acontecer no dia de ontem, voltam depois em Rally 2, que foi aquilo que nós já comentámos aqui anteriormente. Aqui temos o quadro de classificação para já, deixa só te interromper para dizer na classificação desta classificativa, José Pedro Fontes foi mais rápido, depois Bernardo Sousa, Bruno Magalhães, Alexandre Camacho, Miguel Nunes, Miguel Campos, Filipe Freitas, Duarte Ramos, Luís Serrado e Francisco Teixeira. Dizias, Duarte? Sim, eu estava só a dizer que em relação a alguns concorrentes desistentes no dia de ontem e que foram mencionados, depois acabam por voltar também em Rally 2 e fazem a prova hoje. Já houve situações em que voltaram e acabaram por desistir também hoje, mesmo em Rally 2. E já não há Rally 3. E já não há Rally 3. Com esforço, devagar ou depressa, lá consegue terminar o concorrente número 52, Paulo Moreira, também foi dos tais que viu o seu carro oferecer algumas dificuldades em termos de mecânica, mas conseguiu, juntamente com os seus mecânicos, a sua equipa de mecânica também, que tem aqui um papel fundamental. Falamos há pouco na questão do navegador, importantíssimo, sem dúvida, mas também aqui há um papel fundamental, que é a equipa mecânica, que entra em ação sempre no parque das assistências, é aí que começa o rally para eles, e que sem eles os pilotos e copilotos ficavam a ver o rally pela televisão. E a preparação anterior ao próprio rally, grande parte do sucesso das equipas de piloto e copiloto, como acabaste de referir, grande parte do sucesso deve-se à preparação de cada um dos rallies, e essa preparação cabe à equipa técnica, que despende muito do seu tempo e muito da sua sabedoria à volta destes carros, de forma a proporcionar a quem os conduz o melhor carro possível e essencialmente em termos de afinações, afinado à maneira de conduzir de cada um dos pilotos. E são nestes aspectos que se notam as diferenças e é assim que se vai acumulando segundo após segundo e que no fim se traduz no sucesso ou não de uma prova. Eles são normalmente anónimos, passam ao lado
das atenções, mas são fundamentais, e se nós estivermos com atenção, os pilotos normalmente, quando têm um sucesso, nunca se esquecem de referir os seus mecânicos e de lhes agradecer a forma dedicada como preparam estes carros. Nós vimos ainda há pouco passar nas imagens o Citroën C2 do Décio Aguiar no Abreu. É bonito aquela imagem. Pública, festa, famílias, amigos. Assim é o desporto automóvel. Sim, Duarte. Estava só a referir a passagem ainda há pouco e agora estamos a ver Sim, também novamente uma repetição da imagem do anterior, Opel Corsa, do Paulo Moreira. Mas dizias do Décio Aguiar? Não, estava só a referir em relação ao Décio, que o Décio também voltou a este Rally Vinho Madeira com o C2. O Décio, que não é uma presença regular, vamos esperar, pelo menos, já que tem a viatura pronta e efetuou o Rally Vinho Madeira, a ver se nos próximos 2 rallies do regional se poderá ser um regresso do Décio e até, porque não, também do Wilson, que é o seu irmão. Cairia que nem uma luva o regresso desses 2 pilotos. O Paulo Teixeira, vamos ter que socorrer aqui do Humberto, que tem sempre aquele segredo da classificação dos veículos sem homologação. Tens de dizer um pouco tem com mais antecedência, peço desculpa. Mas o Paulo Teixeira vê aqui, com a distância do Rui Conceição, ficar o trabalho mais fácil. Sim. E vislembrar aquele primeiro lugar que em condições normais não aconteceria, não é? Portanto, o Vasco Silva também, que acabou por desistir e que estava à frente. É evidente que o Rui Conceição, com a viatura que dispõe e com a sua experiência, não deu qualquer hipótese enquanto esteve em prova aos seus adversários nos VSHs. O António Bell também foi outro, neste caso uma estreia neste ano nos VSHs, também com o Force Score do antigo agrupamento de produção, também uma boa surpresa, mas respondendo à tua pergunta, é evidente que sim, o Paulo Teixeira e o Paulo Vieira tiveram a sua tarefa muito facilitada pelos azares dos seus principais adversários, mas os rallies são assim mesmo, eles estavam lá e aproveitaram sim, sem dúvida, claro, essa possibilidade. Não lhes tira mérito absolutamente nenhum esta vitória nos VSHs. Ruben Fernandes. Também vai fazer aqui uma boa uma boa operação no Rally Vinho Madeira no que diz respeito à categoria VSH, fica no 2º posto. Confirmas? Não, está aqui a faltar o Paulo Nunes, que era 2º. Não sei se virá depois, não sei, é uma informação que tenho de procurar. Porque na classificativa anterior o Paulo Nunes era o 2º classificado. Pois, e aqui na indicação que nós temos também que partiram para esta classificativa, o Paulo Nunes está como em prova, por isso... Mas partiu antes do piloto que temos na imagem ou depois? O Paulo Nunes parte depois. Então pronto. Então ainda estará para aparecer, mas ele é o 2º classificado neste momento. É porque a indicação que nós temos aqui é que o Ruben Fernandes Carolina Costa saiu no minuto 31 e no minuto 32 o Paulo Nunes Sérgio Paixão. O Paulo Nunes aqui está na imagem. Eu já tinha avisado. Eu já tinha avisado que ia dar espetáculo depois de... Não tem potência para estar feitas as contas para o regional. Mas pronto, é dos tais pilotos que se esforça, quer proporcionar espetáculo e tenta fazê-lo com os meios que tem, que é este Toyota Starlet, e só temos que levar a atitude do piloto. Vamos a ver. Sim. Carro para um lado, carro para o outro, não. Normalmente ele faz esse tipo de abordagem. E agora, como para o regional de rallies, o dia de hoje já para nada contava, é natural que os pilotos façam passagens um pouco mais exuberantes, não tão preocupados com o crono, mas mais com o espetáculo, e demonstrar desta maneira aos seus patrocinadores.
Um dia a casa veio abaixo. Neste caso é mais a barraca bem lá. Marco Klenk na imagem, também aqui o Peugeot deu alguns problemas, mas parece que vai continuar até o fim. Pelo menos já não tem os 4 piscas, aquela tal sinalética. Lá está a equipa de mecânicos a conseguir Resolver. a repor o Peugeot. Não sei se na total das suas faculdades, mas algumas para poder terminar esta prova. Já, sem o farol e sem a grelha, já vem desde da primeira etapa. Já está a faltar ali um olho. Sim, mas a parte estética foi esquecida, passou para o segundo plano, por isso já O que interessa é a como acabaste de mecânica. dizer, desde o primeiro dia. Agora, Portanto, o Marco Klenk fica em terceiro, é isso? Ou qual é a posição final do Marco Klenk? Quarto? Para a parte mecânica. Marco Klenk na classificativa anterior, portanto é só essa que temos referência, ter os tempos. O Marco Klenk era quarto, depois naturalmente Paulo Teixeira em primeiro, Paulo Nunes em segundo, o Ruben Fernandes e o Marco Klenk em quarto. O Pedro Melim era o quinto. Estão então feitas essas contas deste VSH. E o João Martins, o piloto do Ford Escort, do MK1. Estou aqui a tentar consultar o site da organização, que nos diz que o João Martins ficou na penúltima classificativa, antes desta. Pois. Exato, a indicação que eu tenho aqui em prova é, neste caso, o Marco Klenk, que já concluiu, e também do Pedro Melim, são os últimos que estão aqui referenciados na classificativa como estando a efetuar o trajeto. Por isso, como já concluíram, não haverá outro. O Pedro Melim recebe essa indicação, vem num ritmo mais lento, vamos ter que confirmar, mas parece que sim, vem num ritmo mais lento. Está a descer mais lento, está com dificuldades, Sim, quer sobretudo de terminar. Não, vem com os 4 piscas ligados, portanto algo tal sinalética. Está a puxar pelo público, a incentivar o público. Está a tentar fazer a festa na medida do possível. Vem a fechar a classificativa, porque é a última viatura em prova. E a fechar com palmas a puxar pelo público. Sim. Peço desculpa, agora escapou-me porque estava aqui a receber, porque não há que escondê-lo, também estamos aqui a fazer alguma gestão das nossas transmissões e estava a responder aqui a uma instrução interna que estava aqui a trocar, que as pessoas não ouviam, sem querer responder, peço desculpa. Paulo Melim a fazer os últimos metros, a Carolina Costa, a navegadora, também, que é muito afoita, já o disse nos nossos programas do regional, pelas notas que dá, pela cadência que dá às notas, a puxar também ela pelo público, desta vez não só ao pilotos, mas também ao público que está na estrada. Bruno Magalhães, revemos essas últimas passagens do piloto que vence o Rally Vinho Madeira pela 3ª vez. As 2 primeiras foi ao volante de um Peugeot, mas o 207 Super 2000. Agora falo com um Peugeot 208 T16 R5, segundo lugar virtual, e não sei dizê-lo de outra forma, para este homem, porque para a FIA este carro não pontua, para a prova FIA, navegado por Inês Ponte,
aqui a escorregar também ligeiramente e proporcional a um espetáculo. Outro carro que termina o Rally Vinho Madeira na terceira posição, mas sem contar para a prova FIA, ou seja, para a história da prova, não aparece na classificação final. Na classificação FIA, só aparece quando se envolve os carros todos, ou seja, a contar para as provas nacionais e regionais. Para a prova FIA, este é o segundo classificado, Miguel Nunes João Paulo Fernandes, com o Mitsubishi. É o melhor resultado nos últimos tempos. Só em 2004 é que Vítor Sá conseguiu a vitória. Este piloto já tinha conseguido um terceiro lugar, agora faz um segundo posto. Bernardo Sousa, no Rally Vinho Madeira, após 6 participações, se não estou em erro, termina a prova no terceiro lugar, a contar para a prova FIA. Boa operação para o Bernardo Sousa, aqui a proporcionar também espetáculo. Deve ter compreendido melhor a viatura da concorrência, porque esta viatura é tripulada por alguns pilotos no WRC2 e o piloto tripula um RRC. É um Fiesta, mas com outras especificações, com algumas ligeiras diferenças deste R5. O Miguel Campos queria aqui de certeza fazer melhor figura com este 208 R5. O carro desde o início apresentou um problema elétrico e não permitiu à dupla Miguel Campos-Vítor Calado fazer melhor que este resultado. Mas a dupla bem tentou, mas não conseguiu. A mecânica assim não permitiu. Felipe Freitas, na imagem, com Daniel Figueroa, também tira boas eleições, se calhar, do Porsche, sobretudo, se calhar, ter mais confiança neste carro. Ele que tem demorado a se adaptar a esta nova aposta que fez para o campeonato regional. Eles foram 7º classificados. No final do rally continua a festa, apesar de já não haver carro. Não há carros, não há competição, mas a festa perdura na encomiada. Vamos, julgo eu, aos números finais do Rally Vinho Madeira, para daqui a bocadinho mostrarmos mais uns momentos de on-board que os adeptos tanto gostam e tantas vezes nos solicitam. Classificação final provisória, após 18 especiais de classificação e após o Rosário 2, Bruno Magalhães. E vou voltar a mencionar os navegadores para não ferir chatabilidades. Bruno Magalhães, navegado por Carlos Magalhães, 2 horas 52 minutos, 10 segundos e 9 décimas. Números finais para José Pedro Fontes, navegado por Inês Ponte, ficou a 4 segundos redondos do vencedor. Alexandre Camacho, navegado por Pedro Calado, terceiro lugar, 1 minuto 19 segundos e 9 décimas. Quarto posto para Miguel Nunes João Paulo, 1 minuto 42 segundos, 1 décima. Quinto posto final para Bernardo Sousa, Hugo Magalhães. Próxima prova, Rally da Alemanha no WRC2. Ficaram a 1 minuto 52 segundos e 6 décimas de Alexandre, de Bruno Magalhães. Sexto posto para Miguel Campos, que é navegado pelo madeirense Vítor Calado, 4 minutos, 9 segundos e 6 décimas para Bruno Magalhães. Depois, Felipe Freitas no 7º posto, navegado por Daniel Figueroa. Luís Serrado e Johnny Santos ocuparam a 8ª posição. 9º lugar para Duarte Ramos, a dupla de irmãos Duarte Ramos, os irmãos Ramos Duarte, que é o piloto, Luís Ramos, que é o navegador. Rui Jorge Fernandes, esse é navegado pelo... estou aqui a receber mais uma mensagem. O Rui Jorge Fernandes dizia eu, então é navegado pelo João Pedro Freitas a bordo deste Citroën C2. Daqui a pouco, estou a receber mais uma mensagem da estrada, já vou lá ver agora, que agora não consigo, sinceramente. Daqui a pouco vamos dar um pulo até ao Parque de Assistências. Antes disso, vamos visionar mais um pouco de on-board. Recebo a instrução que temos que fazer uma breve pausa. Fica essa promessa quando voltarmos após o intervalo para compromissos publicitários.